Supernatural é uma série que, ao mesmo tempo que flertava com um terror mais sombrio, também possuía momentos bastante descontraídos, justamente para equilibrar a história como um todo. Ao longo de 15 temporadas, a série já explorou quase todo tipo de ameaça imaginável, desde lendas urbanas até demônios e criaturas. Davi, só que existe um episódio em específico que acabou traumatizando grande parte das pessoas que o assistiram, além de ser com certeza um dos casos mais bizarros que os irmãos Winchester já enfrentaram. Eu tô falando de A Família Bender, o episódio 15 da primeira temporada da série. No vídeo de hoje a gente vai analisar mais a fundo esse capítulo e entender a história real por trás dele. Bom, eu sou o Ricardo. Eu sou o Davi, seja bem-vindo ao Cê Tá Ligado e bora pro vídeo. O que é o mais interessante quando a gente dá play nesse episódio é que à primeira vista parece que os irmãos Winchester vão lidar com uma nova criatura sobrenatural. Numa das primeiras cenas, quando a gente vê um homem sendo puxado para debaixo do carro e depois o menino relatando o que tinha presenciado, a série já constrói todo um mistério por trás. Nós passamos a pensar que existe alguma entidade perigosa naquelas redondezas, tanto pelo barulho que ela causou, quanto pela forma como o homem foi arrastado pelo chão. Só que aos poucos a série vai subvertendo todas as nossas expectativas. Quando Sam é sequestrado e feito de refém numa jaula improvisada, a gente percebe que de sobrenatural aquele episódio não tinha nada e que na verdade os inimigos dessa vez, como disse o próprio Sam, eram humanos que nem eles, e provavelmente essa seja a parte mais desconfortável, sabe? Porque pela primeira vez a série explora um tipo de terror assustadoramente plausível, algo que pode acontecer no próprio mundo em que vivemos. Enquanto isso, Jim, desesperado, tenta achar pistas do que aconteceu com seu irmão. Diferente de como a gente tá acostumado a ver o personagem sempre no controle da situação, confiante demais, espalhafatoso e extravagante, aqui nesse episódio ele se mostra o contrário, um cara aflito, tenso e ao mesmo tempo focado, com medo do que pode estar acontecendo com Sam naquele exato momento. Embora o Jim descubra que o inimigo pode ser apenas um humano, isso pode até dificultar as coisas pra ele. Afinal, sempre que eles lutavam contra alguma criatura, existia algum plano, algum manual de instruções que facilitava o processo. Já aqui, cara, não tem nada. Ele não sabe quem tá enfrentando, não sabe o que os inimigos podem fazer ou já ter feito com seu irmão, o que torna a situação extremamente imprevisível. Esse episódio é uma das primeiras vezes na série em que os irmãos se separam de forma não intencional, e a história deixa claro o quanto um depende do outro pra funcionar por completo. Sam tá enjaulado fisicamente, sem nenhuma maneira de escapar. Jim, por outro lado, tá preso psicologicamente, correndo contra o tempo e vulnerável. Pela primeira vez, ele não quer salvar o mundo, ele só quer salvar o irmão. Ao longo do episódio, a história vai ficando cada vez mais sinistra, porque o que começa apenas como um sequestro isolado passa a revelar algo muito mais perverso e profundo. A gente descobre que os vilões são uma família inteira composta pelo pai, por 2 filhos e por uma filha pequena, e que entre eles existe uma tradição doentia de sequestrar pessoas, mantê-las presas, alimentá-las para que estejam em boas condições e depois soltá-las na floresta para caçá-las por esporte. E o mais perturbador é que não existe motivação nenhuma por trás disso, não há nenhuma força maligna manipulando aquelas pessoas e nenhuma espécie de ritual. Eles fazem tudo aquilo por escolha, como se fosse normal, entende? A construção do ambiente em si também reforça esse aspecto de terror. Por fora, dá pra perceber que eles moram num lugar isolado, longe de qualquer civilização, lembrando bastante a estética do filme O Massacre da Serra Elétrica, em que se algo ruim acontecer, não tem ninguém pra ouvir, nem socorrer. Já por dentro, vemos que a casa é toda degradada, suja, mal iluminada e o pior, decorada com ossos humanos nas paredes como se fossem troféus de caça, da mesma forma que os caçadores fazem com seus animais abatidos. Quando Jim entra na casa para pegar as chaves que salvariam seu irmão, ele se depara com um frasco de dentes humanos feito de decoração, além de uma série de fotos das vítimas, alguns dos momentos que melhor demonstram o nível de psicopatia dessa família. E talvez o mais desconfortável seja perceber que a família funcionava em perfeita harmonia, como se estivessem apenas preservando o legado. E é justamente aí que entra um dos elementos mais macabros do episódio, a filha mais nova. Missy Bender não é apresentada como uma vítima, não é retratada como uma criança inocente. Pelo contrário, a garota é cúmplice dos crimes, absolutamente consciente dos atos que eles cometem. Diferente de histórias de terror em que a criança simboliza a fragilidade e a pureza, alguém que precisa ser protegido, aqui essa expectativa é quebrada por completo. Quando a gente
descobre que ela também participa na tradição da família, atacando até mesmo o próprio Jim, é como um choque, sabe? Além disso, a família Bender funciona como um espelho distorcido dos próprios Winchester. Afinal, são duas famílias que caçam, mas enquanto os Winchester caçam monstros para proteger pessoas, os Bender caçam pessoas por puro prazer. É a mesma ação, só que com uma moral completamente distorcida. No fim, por mais que os irmãos Winchester consigam derrotar os vilões, aquele episódio ficou marcado nas nossas memórias. Perceber que os humanos são capazes de cometer atos tão terríveis quanto os de monstros sobrenaturais é o que torna The Benders tão inquietante. Afinal, o nosso mundo já é assustador por si só, sem precisar de uma ameaça sobrenatural. Ali a série abandona qualquer elemento fantástico e nos coloca diante de algo muito mais cru e muito mais desconfortável. Pessoas comuns que decidiram transformar a violência em tradição, que criaram filhos dentro desse sistema e que enxergaram sofrimento como entretenimento. Mas você sabia que esse episódio é, na verdade, inspirado em um caso que é tão ou até mais macabro do que o que vimos em tela? Pois é, cara, a família Bender realmente existiu. A família Bender, também conhecida como Blood Benders, foi um grupo que viveu no estado do Kansas, nos Estados Unidos, durante o começo da década de 1870, entrando para a história como a primeira família de serial killers registrada no país. Em uma época marcada pelo fim da Guerra Civil e pela expansão territorial, o governo oferecia lotes gratuitos a quem estivesse disposto a ocupá-los e cultivá-los. Foi nesse contexto que os Benders ergueram uma pequena cabana à beira de uma trilha bastante utilizada por viajantes. Ali, se aproveitando da pouca fiscalização e de comunidades isoladas, eles montaram uma espécie de armazém e hospedaria improvisada, oferecendo refeições e descanso para quem passava pela região, uma fachada simples e aparentemente inofensiva, mas perfeita para o que eles planejavam fazer. A família era composta por 4 membros: John Bender, a esposa Kate Bender, conhecida como Ma Bender ou Elvira, e 2 jovens adultos que se apresentavam como seus supostos filhos, John Jr. e Kate Jr. Isso porque há indícios de que eles nem sequer eram parentes de sangue, mas atuavam como uma unidade familiar para facilitar o esquema. A filha Kate, em especial, chamava atenção. Ela se apresentava como médium e curadeira, alegando ter poderes de comunicação com os mortos e habilidades sobrenaturais. Em uma época em que o espiritualismo estava em alta nos Estados Unidos, muitas pessoas buscavam orientação em figuras como ela, e esse detalhe não era simplesmente aleatório. Kate atraía curiosos e tornava a cabana um ponto de parada ainda mais convidativo. Quanto ao método de assassinato, era tudo planejado nos mínimos detalhes. Quando um viajante chegava sozinho, ele era convidado a se sentar à mesa para uma refeição, sempre numa cadeira posicionada estrategicamente de costas para uma cortina que dividia o ambiente. Enquanto a filha conversava para distrair a vítima, um dos homens, na maioria das vezes o filho, surgia por trás da cortina e desferiu um golpe violento na cabeça com um martelo. Se a vítima não morresse na hora, Ma Bender ou a própria Kate terminavam o serviço cortando a garganta. Depois, o corpo era levado para o porão por um alçapão escondido no chão, despido e geralmente enterrado no pomar da casa. Embora algumas vítimas carregassem dinheiro ou objetos de valor, outras quase nem possuíam bens relevantes. Isso levou muitos investigadores e historiadores a considerarem que, em diversos casos, o assassinato não era motivado apenas por lucro, mas também pelo prazer de matar. Durante meses, talvez mais de um ano, viajantes começaram a desaparecer misteriosamente naquela rota. Como era comum que as pessoas estivessem a todo momento se deslocando para o oeste, muitos sumiços não eram investigados de imediato. Alguns eram comerciantes, outros ex-soldados, médicos ou famílias inteiras tentando recomeçar a vida. Mas o que tornou o caso impossível de ignorar foi o desaparecimento do médico William York, irmão de um político influente do Kansas. Quando William York sumiu, o seu irmão, o coronel Alexander York, iniciou uma busca pessoal pela região, interrogando moradores, visitando propriedades e tentando reconstruir os últimos passos do médico. Com o tempo, os Benders começaram a cometer alguns deslizes, além dos próprios vizinhos começarem a desconfiar deles, pois relatos apontavam que muitas das últimas pessoas vistas antes de desaparecerem haviam parado em sua hospedaria. Em 1873, quando a comunidade decidiu confrontá-los e realizar uma busca oficial, os Benders simplesmente desapareceram da noite para o dia. A cabana foi encontrada vazia, abandonada às pressas,
pressas, com sinais de fuga repentina. Ao vasculharem o terreno, os moradores descobriram o horror enterrado nas redondezas da casa, vários corpos em decomposição, mutilados, muitos com o crânio esmagado e gargantas cortadas. Estima-se que pelo menos 11 vítimas tenham sido encontradas, embora o número real possa ter sido maior. O mais inquietante é que a família Benders nunca foi oficialmente capturada. Diversas teorias surgiram sobre o paradeiro deles. Alguns acreditam que fugiram para o Texas, outros que foram mortos por justiceiros antes mesmo de enfrentarem julgamento. Houve relatos de supostas prisões anos depois, mas nenhuma identificação foi confirmada de forma conclusiva. Esse desaparecimento alimentou ainda mais o caráter lendário do caso, transformando os Benders em figuras sombrias do folclore americano. A história deles retrata de maneira perfeita o lado sombrio do Velho Oeste, um período romantizado como terra de oportunidades, mas que também era marcado por isolamento extremo, ausência de lei efetiva e vários casos de violência. Em meio a esse cenário de expansão territorial e promessas de recomeço, a cabana dos Benders se tornou uma armadilha mortal para quem acreditava estar apenas buscando abrigo. E talvez o que torna essa história tão perturbadora até hoje seja justamente isso. Os Benders não eram foras da lei armados assaltando pessoas à luz do dia, mas sim anfitriões sorridentes oferecendo comida e esperando o momento certo para atacar. Mas esse foi o vídeo de hoje, a gente espera que você tenha gostado e se curtiu a nossa análise, não se esqueça de se inscrever se não for inscrito, compartilhar o vídeo e hypar também. Exatamente, Ricardo, e aproveite e deixa aí nos comentários outro episódio de Supernatural que você gostaria de ver aqui no canal, beleza? Porque a gente vai ficando por aqui, muito obrigado você que assistiu até agora e falou! Falou, galera!